Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é sobre estrutura de repetição. Nós vamos falar sobre estrutura de repetição para número definido de repetições, para número indefinido de repetições e teste no início, e para número indefinido de repetições e teste no fim. Antes de nós entrarmos na estrutura de repetição, é necessário que a gente entenda algumas operações aritméticas simplificadas. Nós temos aqui essa primeira tabela, que ela mostra como que seria para eu somar 1, a forma original e o atalho que nós vamos utilizar a partir de agora. Então, por exemplo, para somar 1, originalmente utilizaríamos x igual a x mais 1, mas agora vamos utilizar x mais mais. Para subtrair 1, nós usaríamos x igual a x menos 1, e agora nós iremos utilizar x menos menos. Isso se aplica para quando você quer somar ou subtrair 1. Agora, por exemplo, quando é mais de 1, por exemplo, eu quero somar 3 unidades, antes eu usaria x igual a x mais 3. Agora eu vou usar x mais igual a 3. K, por exemplo, para subtrair mais de 1, k igual a k menos 2. Agora k menos igual a 2. Para multiplicar y igual a y vezes 10. Agora nós utilizaremos y vezes igual a 10. Então, isso é bem utilizado nas estruturas de repetição, principalmente de somar e subtrair 1. Bem, então temos a estrutura de repetição. As estruturas de repetição vão permitir que se execute um determinado trecho de código uma ou mais vezes, dependendo de uma condição. Se essa condição for verdadeira, você vai poder executar diversas vezes um determinado bloco de códigos ou determinados comandos. Essa estrutura de repetição é bem útil quando você precisa repetir uma série de operações semelhantes, ou simplesmente para que você tenha um determinado bloco ali de instruções e você precisa realizar aquilo mais de uma vez. Só que você, para evitar repetir códigos desnecessariamente, você deseja repetir. Então, para isso se utiliza as estruturas de repetição. Então, aqui temos a estrutura de repetição para número definido de repetições. São aquelas estruturas que você vai saber quantas vezes determinado bloco de processamento vai se repetir. Então, eu tenho a entrada de dados e eu tenho uma dada condição. Se essa condição for verdadeira, eu realizo o processamento, retorno e testo a condição. Se ela for verdadeira, eu continuo realizando esse processamento. Quando essa condição for falsa, ela vai direto para a saída de dados. Pode ser que a condição nunca seja verdadeira, que ela vai direto para a saída de dados. E para essa estrutura, a gente usa para testar essa condição, um contador que ele vai ser modificado a cada iteração, a cada vez que você faz esse processamento. Ele pode ser tanto incrementado como decrementado. Então, para ficar mais fácil o entendimento, vamos começar a ver como que a gente faz essa estrutura. Em algoritmo, a gente utiliza a estrutura para. Então, nós vamos ter um contador que ele vai receber um dado valor e ele vai ter que ser modificado até determinado valor final. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo nós temos para i recebendo um valor inicial até um valor final, você vai fazer o comando, ou no caso de baixo, para j de um valor inicial até um valor final, você vai fazer um bloco de comandos. Esse valor inicial ele pode tanto ser aumentado de 1 quanto diminuído de 1 a cada iteração. Então aqui nós temos um exemplo. Para i recebe 1 até 10, faça comando 1.
Então, primeiramente vai haver um teste, o i vale 1, ele tem que ir até 10, você vai fazer. Depois que ele realiza o comando uma vez, ele soma mais 1 ao i, que vai começar a valer 2, ele ainda está dentro do 10, vai realizar. E isso vai se repetir até que i chegue ao valor 10, aumentando de 1 a cada vez que executa esse comando. Então essa estrutura vai ser feita, repetida 10 vezes. Em C, nós utilizamos o for. Também tem uma variável de controle que ela vai ser utilizada como contador. Ela vai receber um valor inicial. Você tem uma condição para que o for continue executando. E você tem um incremento ou decremento de i. E o comando que você vai realizar. Então, semelhante ao exemplo anterior, eu tenho que um i recebe 1, enquanto o i for menor ou igual a 10, i mais, que é i igual a i mais 1. Então, a cada iteração, esse contador i vai aumentar de 1 e a cada vez que ele realizar o comando. Então, é bem simples. Agora nós temos a estrutura de repetição para número indefinido de repetições e teste no início. Então, agora a gente não vai saber quantas repetições eu vou ter, porque no exemplo anterior eu tinha o contador e sabia qual era o valor inicial, sabia qual era o valor final dele e sabia de quanto em quanto que ele ia incrementar ou decrementar. Agora eu não tenho, eu simplesmente vou testar uma condição e até que essa condição seja verdadeira, eu vou realizar esse processamento. Caso a condição seja falsa, eu vou fazer a saída de dados. Pode ser que eu não realize esse processamento interno aqui nenhuma vez. Em algoritmo, nós utilizamos a estrutura enquanto. Então, eu tenho enquanto condição. Essa condição vai ter que ser verdadeira, faça o comando. Ou quando eu tiver mais de uma instrução, enquanto aqui faltou a condição, faça os comandos que você vai realizar. Em C nós utilizamos o comando while. Então while condição ou quando você tiver mais de um comando, você precisa necessariamente usar o colchetes. Então aqui nós temos um exemplo de execução em que a variável x recebe 1 e a variável y recebe 5. Então, enquanto x for menor que y, eu vou realizar essas duas operações. Então, aqui na primeira iteração, na iteração 0, eu tenho os valores iniciais. Eu testo, faço o primeiro teste antes de executar. X é menor que y? Sim, x vale 1, y vale 5. Então eu executo. X vai para 3, y vai para 6. Faço o teste novamente. X continua menor que y. Some de novo. Então x vai para 5, y vai para 7. Faço o teste. X continua menor que y. Então faço de novo. X vai para 7, y vai para 8. Testo de novo. X continua menor que y. Faço de novo a operação. X vai para 9, y vai para 9. Faço o teste. Aí, x não é menor do que y. Então, a condição é falsa. Eu já não posso mais repetir esses dois comandos. Bem, agora temos a estrutura de repetição para número indefinido de repetições e teste no final. A diferença para o anterior é que o anterior, se ele realizasse o primeiro teste e a condição fosse falsa, ele já ia direto para a saída de dados ou para realizar qualquer outro processamento fora daquela estrutura de repetição. Agora, porém, eu vou realizar o processamento antes de testar a condição. Ou seja, pelo menos uma vez eu vou realizar esse processamento. Então eu faço o processamento pelo menos uma vez, testo a condição. Se ela for falsa, eu já vou direto para outra parte. Aqui, saída de dados.
Se a condição for verdadeira, eu volto, faço o processamento e vou testar de novo a condição. Aqui nós utilizamos em algoritmo, repita os comandos que você vai fazer até determinada condição. Em C, nós utilizamos o do para conter a parte que tem os comandos e depois o while e a condição que deve ser verdadeira para que continue sua execução. Então aqui nós temos dois exemplos. Quer dizer, nós temos um exemplo que está em algoritmo em C. Então é o mesmo anterior, x recebe 1, y recebe 5, porém eu vou usar o do while e o repita. Então aqui ele não faz o teste inicial, ele já faz a operação. Então aí na primeira iteração já vai para 3 e vai para 6. Aqui, enquanto o x for menor ou igual a y, ele vai executar. Então o x é 3, y 6. Depois ele testa, x é menor ou igual a y? Sim. Então vou fazer de novo, x vai para 5, y vai para 7. Testo de novo. É verdadeiro. X vai para 7, y vai para 8. Vou e testo de novo. Continua verdadeiro. Faço os dois comandos de novo. X vai para 9, y vai para 9. Então x... Nossa, cara. Ele é igual a 9. E y é igual a 9. Então ele continua. No próximo passo que ele for realizar, ele já não vai repetir. Por isso que está aqui as 4 iterações que vão ser realizadas. Então, nessa última iteração 4, x vai ser igual a y. Então ele vai realizar mais uma, só que a próxima iteração, x vai valer 11 e y vai valer 10. Então já não vai ter mais a condição verdadeira, vai passar para outra parte. Então, para a gente fixar, a gente vai fazer um programa que escreva na tela de 1 até 10, utilizando as 3 estruturas que a gente aprendeu. Aqui eu tenho a solução em algoritmo. Então eu vou declarar 3 variáveis, um para cada estrutura. A primeira variável, x, eu não vou inicializar, porque na própria estrutura inicializa ela. X e y, eu vou inicializar com 1. Para a estrutura para, eu vou inicializar com 1 até 10. E até que essa condição seja verdadeira, eu vou escrever o valor da minha variável. E a cada iteração, essa variável vai ser incrementada de 1. A estrutura enquanto x menor que 10 vai escrever o valor 1, depois vai aumentar esse valor de 1 e vai ficar executando até que esse valor for chegar a 10. Então, quando chegar a 10, vai testar, vai ver que vai ser igual a 11 e não vai executar. Então, ele vai escrever o 10. Na hora que ele for aumentar para 11, a próxima vez já não executa, portanto não vai imprimir. Claro, porque o escreva está antes do incremento. E agora o repita, eu escrevo a variável uma vez, 1, faço o incremento e vou testando. Essa vai testando até que a variável, você vai escrever o 10, vai incrementar para 11 e a condição não vai ser mais verdadeira. E aqui temos o programa em C. Da mesma forma, declarei as 3 variáveis, inicializo o x com 1, y com 1. Vou fazer aqui um for até que a variável seja menor ou igual a 10, porque o 10 tem que ter. E vou dar o printf e o valor de i. Aqui eu pulo uma linha. Faço o while da mesma maneira. Enquanto x for menor ou igual a 10, eu vou imprimir o valor da variável e vou aumentar
o valor dessa variável até que ele chegue a 11 e a condição seja falsa. Vou pular uma linha para a saída. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu imprimo o valor da variável, que é 1. Somo, vai valer 2. Testa. É verdadeiro. Continuo fazendo as operações até que seja 10. Então aqui, fazer a execução. E aqui temos, para cada estrutura, a contagem de números até 10. Bem, essa foi a nossa aula sobre estrutura de repetição. Até a próxima!